Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor José Abraão. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula online. Hoje, a nossa 13ª aula de Geografia da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. O tema a ser abordado nesta aula é o clima e o tempo. Nós iremos estar falando de o clima e o tempo. Qual a diferença entre tempo e clima? Vou iniciar a aula com essa pergunta. Qual a diferença entre tempo e clima? Sabia que tempo e clima, apesar de serem usados como sinônimos, são conceitos diferentes? Há vários elementos e fatores climáticos que os influenciam. Você sabe qual é a diferença entre tempo e clima? Para entender essa diferença, é necessário, primeiramente, compreender o que é cada um e quais são os fatores que condicionam esses estados atmosféricos. Vale ressaltar que, apesar de designarem características a respeito das condições atmosféricas e complementarem-se, é um equívoco usá-las como sinônimos. O que é tempo? Basicamente, tempo corresponde ao estado atmosférico em um determinado local, de forma momentânea. Sendo assim, o tempo está sujeito a diversas variações. Exemplificando, pela manhã pode estar frio, no período da tarde pode estar quente, havendo então uma mudança de temperatura em um curto espaço de tempo. Essas mudanças não se limitam apenas à temperatura, mas podem acontecer também com relações à umidade do ar, à ocorrência ou não de chuvas e etc. Fatores como pluviosidade, chuva, umidade relativa do ar, nuvens e radiação solar atuam diretamente nas condições atmosféricas de um determinado lugar, influenciando então o tempo. Essas variações do tempo, vivenciadas diariamente, podem acentuar-se em algumas épocas do ano. Há momentos do ano em que os índices pluviométricos estão elevados, assim como há períodos em que não há chuva em alguns locais. Há períodos em que as temperaturas caem bruscamente, assim como também há dias de intenso calor. Tempo pode mudar de uma hora para outra, passando de calor a frio ou de seco a úmido. Elementos do tempo. Os principais elementos do tempo são vento, umidade, chuva e temperatura. E o que é clima? Você já ouviu alguém dizer: hoje o clima está tão seco? Ou amanheceu com um clima tão frio? Bom, o emprego da palavra clima nessas situações está errado. Como já dito, o estado momentâneo nas condições atmosféricas refere-se ao tempo e não ao clima. Para caracterizar um clima, é necessário uma análise durante um longo período. Pode-se, então, dizer que o clima é um conjunto ou sucessão dos tipos de tempo e seus elementos,
Esses tempos são observados ao longo das estações do ano ou em um determinado local, durante um período de aproximadamente 30 anos. Agora, vale ressaltar que, se alguém diz a cidade de Belém é muito quente e muito seca, essa pessoa não se refere ao estado momentâneo, pois, para fazer essa observação, precisou de uma análise de um longo período. Sendo assim, o clima da região em que se encontra a cidade de Belém é quente e seco, caracterizando o clima conhecido como tropical seco. As estações são observadas ao longo de vários anos, resultando em diferentes climas nas diversas regiões do planeta. Elementos do clima. Assim como o tempo, o clima também é influenciado por elementos climáticos, que são manifestações atmosféricas que provocam alterações imediatas nas condições meteorológicas. São eles radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. Contudo, não são apenas os elementos climáticos que influenciam o clima. Há também os fatores climáticos que correspondem às condições que provocam alterações ou que determinam os elementos climáticos, ou seja, são os fatores que condicionam as condições atmosféricas de um dado lugar, resultando então em seu clima. São eles altitude, latitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, correntes marítimas, localização geográfica. Aqui nós temos algumas imagens que vai trazer situações que vocês podem estar direcionando no decorrer das suas vivências diárias, onde será dito como tempo e onde será dito como clima, certo? Aqui nessas imagens temos aqui momentos que está ensolarado, momentos que está com trovões, momentos que está com flores, momentos que está no seco. Isso é clima ou é tempo? É importante que se faça uma reflexão. Ao analisar se hoje vai chover, se hoje será ensolarado, se hoje será nublado, isso é tempo ou é clima? Quando eu faço essa análise em um espaço menor, é clima ou é tempo? Quando eu identifico se hoje está chovendo ou se hoje está ensolarado, eu estou falando de tempo ou estou falando de clima? É importante que se faça uma reflexão mediante essas duas palavras, esses dois conceitos. E no meu desafio de hoje, qual é a diferença entre tempo e clima? Será que essas duas palavras têm o mesmo significado? Será que elas devem ser escritas como sinônimos? Qual a diferença entre elas? Você vai trazer na resposta desse desafio. O desafio foi lançado, aguardo sua resposta. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.